Você sente que não tem energia para realizar alguma atividade, seja ela física ou intelectual? Ou te falta firmeza nas tomadas de decisões? Você sente também uma falta de constância naquilo que você se propõe a fazer? Ou tem uma excessiva timidez? Você sente que falta muitas vezes coragem para tomar uma atitude. Se você tem um ou até mais desses fatores que eu falei, você provavelmente está vivendo uma fase de pusilanimidade da sua alma. Seja bem-vindo ao CIF, Clube de Inteligência Financeira. Aqui é o professor Alex e aqui no CIF eu te ensino a ter uma vida financeiramente mais equilibrada e cheia de virtudes. No último vídeo, nós estávamos falando sobre fatores que levam à procrastinação. E essas atitudes que eu iniciei falando são atitudes de pessoas que estão vivendo numa fase de pusilânime. O que é pusilânime? Se nós pegarmos a raiz da palavra, que é do latim, que vem de pusilânimes, ou seja, ela é composta por pusilus, que é diminuto, muito pequeno, e ânima, que é alma, ou seja, uma alma pequena. Então, se você está vivendo esses fatores, ou seja, você está com um problema na sua alma. E o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Porque se você vive uma fraqueza na sua alma, provavelmente o seu corpo não está correspondendo. Por mais que você queira se destacar, por mais que você queira crescer, você não consegue ter forças para isso. Então, perceba que isso impacta de certa forma na sua vida financeira, na sua prosperidade. Então, como que nós podemos resolver essa situação? Só que antes de eu falar como que nós podemos, eu vou falar primeiro o que isso vai gerar com o passar do tempo, que são os 3 perigos da procrastinação excessiva, que são eles: o desânimo, a apatia e logo depois a tibieza, né? E o último perigo, que é a doença, que nesse caso seria a ansiedade ou depressão. Como eu disse, para a psicologia, isso são doenças psicológicas, mas quando nós estudamos a questão das virtudes, e de certa forma está ligado à psicologia, você observa que isso aqui que eu falei para vocês são doenças da alma, ou seja, de uma alma pequena, uma alma que está vivendo essa diminuição e essa decadência das suas forças. Então, a primeira coisa, o desânimo. Se a gente pegar a raiz da palavra desânimo, é o quê? Pessoa sem alma. Então, quando você está desanimado, você está falando, eu estou sem alma. E lembra que a alma é responsável por todo o processo de decisão. O nosso corpo, por natureza, ele tende a ser preguiçoso, querer poupar energia. E quem que dá os comandos ao corpo é a nossa alma. Então, se a nossa alma não está fortalecida, o nosso corpo padece. Então, como que nós podemos fortalecer a nossa alma? Principalmente aqui na questão do desânimo, a primeira coisa que você precisa é ter um contato com coisas boas, com a natureza, com o belo. Então, procure coisas que vão te trazer alegria, porque a alegria é um dos frutos do Espírito. E isso fortalece
a sua alma, ok? Então, para pessoas que estão desanimadas, procurem ter esse contato. Depois, o segundo fator, que seria a tibieza. Aqui já é um nível um pouco mais elevado. O desânimo está aqui, a tibieza um pouco mais acima. A tibieza é justamente a fraqueza da alma. Nesse nível aqui, muitas vezes a pessoa vai ter que fazer algo a mais para conseguir vencer a tibieza. E aqui, no processo da tibieza, você tem que dosar virtudes. Você tem que colocar virtudes em prática para conseguir vencer a tibieza. A tibieza já é um nível, como eu disse, um pouco mais elevado. Então você precisa ter força na sua alma suficiente para desenvolver algumas coisas. E no processo da tibieza, uma das coisas que eu geralmente falo para as pessoas pararem de fazer é prometer. Para de prometer. Porque a pessoa que está vivendo a tibieza é uma pessoa que está desmoralizado tanto perante aos outros quanto a si. Então eu chamo geralmente essa fase de desmoralização do ser. Se você é uma pessoa que não transmite credibilidade ou você mesmo não acredita que você tem capacidade para isso, você chegou nessa fase de tibieza. Justamente porque, como que você chegou nisso? Provavelmente você prometeu várias coisas, várias ações, que ia para a academia e não foi, que ia cuidar das suas finanças e não cuidou, que, vamos colocar, prometeu de cumprir alguns compromissos com alguém e não cumpriu. Então perceba que com isso você perdeu a sua moral. As pessoas não acreditam mais em você. E você muitas vezes não acredita mais em você. Então você chegou na fase da tibieza. Então a primeira coisa aqui é parar de prometer e apenas fazer. Nessa fase eu te indico, como você já vai estar com uma alma bem debilitada, você utilizar o quê? Uma forma de automotivação. Quando você chegar diante de uma situação que você vai demonstrar fraqueza, que você não vai conseguir, você começar a falar: faça agora, faça agora, faça agora. Porque isso vai te dar um sentimento de urgência. E hoje nós vivemos num mundo que nada é urgente, né? Tudo deixamos para depois. Então, nessa situação, quando você usa essa vocalização do faça agora, faça agora, faça agora, o que isso vai criar em você? Eu preciso fazer essa atividade agora. Eu tenho que ter energias e vou concentrar elas para resolver aquilo que eu preciso fazer. E o último caso, e o mais perigoso de todos, que é a questão onde você já chegou na doença, que é a ansiedade ou depressão, dependendo o grau, né, de fraqueza da sua alma, nesse caso é só com tratamento de profissionais, ou psicólogos, psiquiatras e terapeutas, e até mesmo doses de remédio. Porque aqui você já chegou no praticamente final da sua alma. Então você vai precisar de ajuda para vencer esses problemas. Mas, se o seu caso não é um caso tão sério, o que você pode fazer nessa situação? Você vai colocar todos os passos anteriores. Vai começar a ver coisas bonitas, coisas belas, coisas que te tragam alegria. Depois, você vai começar a estabelecer esse senso de urgência, que você tem que pegar e fazer as coisas sem ficar prometendo para os outros, ok? E no último estágio, você vai ter que fazer o quê? Literalmente uma mudança de vida. Você vai ter que, se você quer vencer isso, você vai ter que ser mais ativo. Vai ter que pegar as últimas forças que você tem e colocar ali como se fosse seu último suspiro, né? A sua última oportunidade.
E com isso você vai ter que mudar a sua alimentação. Eu indico uma coisa simples, começa bebendo água. Tem pessoas que não bebem a quantidade de água suficiente ao dia, né? Outra coisa, mudar a alimentação, começar a comer mais fibras, mais legumes, mais verduras, isso vai te trazer também um pouco mais de energia. Outra coisa que você pode fazer, se você tem muita ansiedade, você pode começar a ingerir uva passa. Nós estamos chegando aqui no final do ano, né? E vem o panetone ali cheio das frutinhas e muitas vezes as pessoas tiram a frutinha. Se você tem problema de ansiedade, principalmente tenta ingerir uva passa. A uva passa e algumas amêndoas, o que ela faz? Ela diminui, quando ingeridas, ela vai diminuir o hormônio do estresse. Ou seja, com isso você terá um pouco mais de absorção de nutrientes e tal, vai te gerar um pouco mais de força no seu corpo e na sua alma, ok? Então, perceba que o fator de uma vida em estágio de pusilanimidade, ele está sendo direcionado à pequenez da alma. E se você não conseguir fortalecer a sua alma, o seu corpo não irá corresponder. Então, coloque em prática aquilo que eu falei para você e depois eu peço para você, venha aqui e dê um depoimento dessas mudanças. Porque os alunos, meus alunos que estão fazendo essa mudança, estão tendo resultados extraordinários. Tem uma aluna que veio toda feliz, falando que começou a fazer academia, começou a ter mais energia até para acordar cedo, para ir para a academia, fazer caminhada, né? Melhorou a alimentação. Eu conheci uma pessoa que essas coisas que eu propus aqui para você, ela colocou em prática, ela conseguiu até mudar alguns estágios de ansiedade que ela vivia. Então, perceba que não adianta você só ter essa informação, você tem que colocar ela em prática, ok? Então, se você gostou do conteúdo, já peço aí, seja um inscrito, ajude a compartilhar esse conhecimento, que vai ser muito útil para pessoas que estão vivendo essa fragilidade da alma. Então, seja um inscrito aqui no nosso canal e peço também, né, que dê um like, porque isso ajuda que esse conteúdo seja divulgado, seja disseminado para mais pessoas. Então, até o próximo bate-papo, forte abraço, sucesso em sua vida.